Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no texto bíblico de hoje é-nos dado um exemplo prático, não só de como deve ser pregada a palavra de Deus, mas também de como o povo de Deus a deve escutar. Quando o crente vai à casa de oração, deve ter o desejo de ouvir o que Deus tem para lhe dizer através da sua palavra. Para isso, é necessário que quem a vai proclamar seja fiel na transmissão da mensagem que vem de Deus. O pregador deve evitar expor as suas ideias, o fruto do seu raciocínio humano, a fim de expor os pensamentos e ensinos de Deus revelados na Sagrada Escritura. O povo precisa de conhecer a palavra de Deus e não os pensamentos e teorias humanas do pregador. Então abramos as Sagradas Escrituras no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. E vamos ler os primeiros 12 versículos. Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 12. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos os entendidos para ouvir, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Semá e Anaías e Urias e Ilquias e Maaseias. E à sua mão esquerda, Pedaías e Misael e Malquias e Azum e Asbadana e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Josué, e Bani, e Seredias, e Jamim, e Acub, e Sabtai, e Elias, e Maaseias, e Quelita, e Azarias, e Zozabad, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia
é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Amém. Oremos. Nós te louvamos e te bendizemos, porque tu és o nosso Deus e nos dás o privilégio de podermos ouvir a tua voz, escutarmos os teus ensinos através da tua palavra. Pedimos-te que o teu Espírito nos ilumine, nos dê entendimento para compreendermos a tua palavra, para compreendermos os teus ensinos, e que Ele nos dê também a força para podermos viver em conformidade com esses ensinos. Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra, orienta-nos e dirige-nos ao longo da nossa peregrinação terrena. Dá-nos sempre o desejo de escutar a tua voz, de estar aos teus pés, podemos ter comunhão contigo, podemos falar contigo e ouvir o que tu nos tens para dizer através da tua palavra e pelo teu Espírito. Dá-nos sempre este desejo para que realmente possamos crescer na fé, crescer no conhecimento, enfim, no conhecimento do teu conhecimento, e também conhecer-te cada vez melhor para cada vez mais te amarmos e servirmos. Continua, pois, connosco. Só tu sabes as necessidades de cada um de nós, que neste momento está escutando a tua palavra. Fala, pois, a cada um de nós, segundo as nossas necessidades, segundo o teu desígnio para cada um. É o que pedimos para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como dissemos, este texto é um exemplo prático de como, por um lado, os pregadores do Evangelho, os pregadores da Palavra de Deus devem pregar, e também como o povo de Deus, reunido em assembleia, em congregação, deve escutar a Palavra de Deus. Vamos ver, portanto, alguns ensinos preciosos para estes momentos tão importantes na vida do crente, estes momentos de comunhão com Deus, em que pode ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, portanto, sacerdote que tinha como função ser o escriba, aquele que escrevia e ensinava a lei, portanto fazia as cópias da lei e ensinava também a lei, era um dos que ensinava a lei, o escriba, o sacerdote, designado por Deus para ensinar, portanto era o escriba. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. A primeira grande lição é este desejo unânime de todo o povo em querer ouvir a palavra de Deus, querer ouvir a lei que Deus tinha ordenado a Israel. É importante, como dissemos, que quando nós vimos à casa de oração, quando nos congregamos para escutar a palavra de Deus, tenhamos o desejo profundo de ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer através da sua palavra. Se nós não vimos à igreja, à casa de oração, a igreja somos todos nós, mas se nós não nos reunimos, não nos congregamos como igreja para louvar o Senhor, para exaltar o nome de Deus e para ouvir, portanto, para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer, então mais vale virmos à casa de oração.
porque será em vão o tempo que passamos na casa de oração. Por isso muitos vêm e saem como vieram, ou pior ainda do que vieram. Não há, portanto, qualquer mudança, não há qualquer evolução espiritual na vida do crente. Ora, todo o crente que vem à casa de oração para ouvir a palavra de Deus com o desejo profundo de escutar aquilo que Deus tem para dizer, certamente que não vai sair como entrou, vai sair espiritualmente mais fortalecido na fé, vai sair diferente, vai sair com forças renovadas para servir o Senhor, para testemunhar do Senhor. Se sai como entrou, se é que não sai pior do que entrou, então mais vale vir à casa de oração. É importante que tenhamos consciência dessa realidade. Não sejamos hipócritas. Não venhamos à casa de oração apenas como um ritual, ou até para agradar seja a quem for. Não. Deve ser um desejo profundo do nosso coração de unirmos com os nossos irmãos na casa de oração para louvarmos o nosso Deus, para em comunhão uns com os outros, estarmos em comunhão com o nosso Deus e ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer. E certamente que Deus nos fala a cada um de nós segundo as nossas necessidades, segundo o desígnio de Deus para cada um. Por isso estejamos atentos àquilo que Deus nos diz através da sua palavra, para que realmente possamos conhecer o desígnio de Deus para nós, possamos ser estimulados na fé, ter um conhecimento cada vez maior de Deus, uma comunhão cada vez mais profunda e intensa com Deus. É a chave da vitória na nossa vida espiritual. Só aquele que tem comunhão com Deus, só aquele que ouve as palavras de Deus e as põe em prática, é que realmente tem a sua casa espiritual alicerçada, firmada sobre a rocha e pode resistir a todas as tempestades da vida. Por isso, irmãos, vendo o desejo deste povo, como um só homem, todo o povo se juntou como um só homem. A comunhão, portanto, o desejo profundo, unânime de todos, é ouvir aquilo que Deus ordenou a Israel, que ordenou, portanto, ao seu povo. Então, Esdras, o sacerdote, que era, portanto, que tinha a missão de ensinar também a lei, por isso era o escriba, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos para ouvirem, ou seja, de todos aqueles que tinham entendimento para poder escutar a palavra de Deus. Portanto, não só homens e mulheres, como certamente jovens, adolescentes, todos aqueles que tinham já entendimento para ouvir aquilo que Deus tinha para lhes dizer. Portanto, então, tudo isto se passou logo no primeiro dia do 7º mês. E então vamos ver como é que Esdras e os outros restantes sacerdotes que com eles estão, os restantes escribas e levitas que com eles estão, vão ensinar ao povo aquilo que Deus escreveu na sua palavra, aquilo que Deus, portanto, ordenou ao seu povo através da lei. E vamos ver como o povo se comportou durante todo este tempo, como o povo escutou a palavra de Deus como um ensino prático para cada um de nós. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos, portanto, que tinham entendimento para ouvir. Isto no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, na lei, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Irmãos, muitas vezes nas nossas congregações, quando a mensagem ultrapassa os 40 minutos ou os 50 minutos, há um certo enfastiamento das pessoas. Porque não há este desejo de ouvir a palavra de Deus, não há este desejo de escutar a palavra de Deus. Também é certo que, por vezes, os proclamadores da palavra também não são fiéis à palavra. E, obviamente, então a culpa não é do auditório, a culpa do enfastiamento não é do auditório, mas de si daquele que proclama ou daqueles que proclamam a palavra de Deus, mas que
em vez de proclamarem a palavra de Deus, expõem as suas ideias, as suas teorias, as suas opiniões, enfim, toda a sua oratória e retórica humanas. Mas o povo que verdadeiramente quer ouvir a palavra de Deus, então o povo fica enfastiado com toda essa homilética, com todas essas teorias humanas, porque o povo quer ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, temos que nos interrogar quando passado um certo tempo de ouvirmos a palavra de Deus. Temos que nos interrogar quando passado tempo nós começamos a enfastiar de ouvir a palavra de Deus. Será a culpa do pregador ou será culpa nossa? Falta de zelo e desejo de ouvir a palavra de Deus. E assim nós vemos que Esdras leu perante todos, desde a alva até ao meio-dia, perante homens, mulheres e todos que tinham entendimento para entender, portanto, a palavra de Deus. E os ouvidos, reparem, mesmo desde a alva, desde a aurora, desde o início dos primeiros, enfim, desde que começou a luz do dia a raiar, desde que a luz do dia começou a raiar, e se podia ler, portanto, já a palavra de Deus, a lei de Deus, desde o raiar da aurora, desde a alva até ao meio-dia. O povo não arredou o pé, o povo estava ouvindo a palavra de Deus e estava atento, todo o povo estava atento ao livro da lei. Vendo um exemplo importante deste sede da palavra de Deus. Será que nós experimentamos esta sede da palavra de Deus? Será que nós, não só na casa de oração, quando nos congregamos para ouvir a palavra de Deus, mas também agora temos o privilégio de ter em nossas casas a Sagrada Escritura? Será que nós, dia após dia, portanto, cada dia temos este desejo, esta sede de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de ter comunhão com Deus? Sim, não é só quando vimos à casa de oração e nos congregamos em assembleia, em igreja, para ouvir a palavra de Deus. Não é só nesses momentos que devemos ter sede e desejo de ouvir a palavra de Deus, mas esta sede, este desejo de escutar o que Deus tem para nos dizer, deve ser contínuo, deve ser diário. E, portanto, não estamos reunidos com os nossos irmãos, mas temos as Sagradas Escrituras, temos a palavra de Deus. Então, abramos a palavra de Deus, abramos as Sagradas Escrituras, abramos a Bíblia e esperemos que Deus nos fale. Louvemos o Senhor, oremos, peçamos a Deus que nos ensine, que nos instrua, que nos faça crescer na fé, que nos oriente e que nos dirija. Tantas decisões que temos de tomar, por vezes diariamente. Será que pedimos a orientação de Deus para essas decisões? Para que essas decisões sejam de acordo com a vontade de Deus e sejam, portanto, boas para nós. Porque só quando tomamos decisões em conformidade com a vontade de Deus é que podemos ter a certeza que são boas decisões. Caso contrário, serão decisões mais tarde ou mais cedo nefastas para a nossa vida. Para isso é preciso que Deus nos oriente pelo seu Espírito, mas Deus nos orienta pelo seu Espírito também através da sua palavra. Então, esperemos que Deus nos oriente e nos ensine através da sua palavra. Por isso, é bom não só virmos à casa de oração para termos essa orientação de Deus através da sua palavra, mas também, dia após dia, nas nossas casas, guardarmos momentos para termos comunhão com Deus e estarmos aos seus pés, falando com Ele e ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Portanto, desde a alva até ao meio-dia, a palavra de Deus foi proclamada pelos sacerdotes, por Esdras e pelos restantes sacerdotes que estavam junto a ele no púlpito. Reparem, Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Portanto, para ser lida ao povo a palavra de Deus, era necessário um púlpito, um lugar elevado, como nós temos na nossa casa de oração. Damos graças a Deus pelo púlpito que temos
na nossa casa de oração. Aliás, o púlpito de que aqui se fala é muito semelhante ao nosso, na nossa casa de oração, muito semelhante ao nosso. Portanto, não é apenas um lugar para um pregador falar, mas um lugar onde podem estar vários em pé ao lado do pregador. Portanto, um púlpito que não é só elevado, um lugar elevado, mas também um lugar, portanto, largo, espaçoso. E vamos ver, é um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E reparem, não estava só Esdras no púlpito de madeira, estavam também em pé junto a ele, à sua mão direita, 6 sacerdotes, 6 levitas, e à sua mão esquerda 7 levitas. E então, todos eles iriam, portanto, revezando-se para ler a palavra de Deus, isto da alva até ao meio-dia, iam-se revezando na leitura, e não só na leitura, como iremos ver. E Esdras, então, abriu o livro perante os olhos de todo o povo. E vejam a atitude do povo, uma atitude que revela simbolicamente algo muito importante. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Reparem, o ponto importante é um lugar elevado. Há duas razões importantes para que a palavra de Deus seja proclamada de um lugar elevado, acima da congregação. E essas duas razões, pelo menos duas razões. Essas duas razões são uma de natureza prática e outra de natureza simbólica. Por que razão é que o púlpito, de onde é proclamada a palavra de Deus, deve ser um lugar elevado, acima portanto, da assistência, acima da congregação? Então, para que todos vejam, mas não só. Há duas razões, como já dissemos. Uma de natureza prática, para que aquele que fala, aquele que prega, aquele que expõe a palavra de Deus, portanto, a sua voz possa ir o mais longe possível. Quanto mais alto estiver acima da congregação, mais se projeta a voz do pregador, mais longe, mais distante se projeta a voz do pregador, para alcançar aqueles que estão longe do púlpito, que estão, portanto, nos lugares mais atrás da congregação. Então, um lugar elevado, acima da congregação, a voz do pregador projeta-se muito mais longe, a maior distância. Isto é um aspecto prático. Mas há um aspecto, penso, mais importante ainda, que é o aspecto simbólico. Reparem, e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Que aspecto simbólico aqui temos? É que esta palavra que vai ser proclamada vem de Deus, vem de cima para o povo. Portanto, este é um aspecto simbólico. O púlpito deve ser um lugar alto, um lugar elevado, não só para que a voz do pregador se projete à maior distância possível, mas também para que o povo tenha consciência de que aquilo que vai ouvir, a palavra que vai ouvir, é uma palavra que vem do céu, que vem do alto, que vem de cima, que vem de Deus. Então, Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E agora, como vejam a reação do povo, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. O povo certamente estava sentado, o povo estava sentado na terra, certamente estava sentado na terra, mas naquela praça, quando se abriu o livro do Senhor, se abriu o livro da lei, se abriu a palavra de Deus, todo o povo se pôs em pé. A reverência. Deus vai falar, então é um ato de reverência. Nós podemos ouvir a palavra de Deus de pé, de joelhos, sentados. Não importa verdadeiramente a atitude física,
O que importa é a atitude do coração. Mas este pôr-se em pé, este todo o povo se pôr em pé, revela uma atitude do coração. Uma reverência, uma adoração, um sentido de reverência para com Deus. É bom que sejamos reverentes quando lemos a palavra de Deus. É bom que tenhamos consciência que Deus nos fala através da sua palavra. Certamente, a pessoa que é irreverente quando lê ou quando ouve ler a palavra de Deus, como muitas vezes acontece nas nossas congregações, que a palavra de Deus está a ser proclamada, está a ser lida, e alguns estão a cochichar uns com os outros, enfim, a rir-se uns com os outros, a divertirem-se uns com os outros, e sobretudo entre os jovens, mas não só, a enviar bilhetinhos uns aos outros. Isso acontece por vezes entre os jovens, mas não só. Entre os jovens, enfim. Mas isto é uma falta de reverência, é uma falta de consideração. Não para com o pregador, não para com aquele que está a ler, mas para com a própria palavra de Deus. É uma falta de consideração, falta de discernimento, ausência total de temor a Deus. Ausência total de temor a Deus. Irmãos, a reverência é muito importante e está cada vez faltando mais nas nossas casas de oração. O ambiente das nossas igrejas, o ambiente espiritual das nossas igrejas não seria tão decadente, não seria tão degradante se houvesse reverência e temor a Deus. A maior parte da decadência, se não a razão maior, e podíamos dizer quase única de toda a degradação, de toda a decadência em relação ao ambiente que se vive nas nossas igrejas, em termos espirituais. Esta decadência total é fruto da irreverência, é fruto da ausência do temor do Senhor. E nunca esqueçamos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As atitudes são levianas. Enfim, louva-se a Deus, pula-se, canta-se, louva-se a Deus, mas não há reverência, não há decência, não há dignidade, não há um comportamento, enfim, de alguém que está consciente de que Deus está presente e que Deus fala e, portanto, devemos estar reverentes. A reverência é algo muito importante. É certo que devemos louvar a Deus com alegria, com entusiasmo. Sim, com alegria, com entusiasmo. Mas com reverência também. Não de uma forma leviana. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Claro que o nosso corpo tem de fazer parte, tomar parte da adoração. Mas é guiados pelo Espírito que devemos adorar a Deus. E não segundo a nossa sensualidade carnal. Não segundo a nossa sensualidade carnal. O louvor a Deus é em Espírito. É em Espírito e em verdade. A nossa adoração, o nosso louvor tem que ser em Espírito e em verdade. Não segundo a sensualidade da carne. Embora louvemos a Deus com os nossos corpos, com os nossos membros, com as nossas mãos, enfim, com todo o nosso corpo. Mas é em Espírito que devemos fazer. Não segundo a sensualidade da carne, segundo os desejos da carne, dando lugar, portanto, à carne. E por isso, o pôr-se em pé implica reverência. Claro que podemos estar sentados a ouvir a palavra de Deus. Podemos ir às nossas congregações, lemos a palavra de Deus de modo geral de pé, mas depois todos ficam sentados para ouvir a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Mas o que importa é a reverência do coração. Mais do que a posição física em que nos encontramos, é o sentimento do nosso coração. Qual é o sentimento que temos? O que é que sentimos quando ouvimos a palavra de Deus? Reverência, temor, desejo profundo de ouvir aquilo que Deus tem para me dizer. Qual é a minha atitude? Qual é a nossa atitude? Então, Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então, antes de ler a palavra de Deus e de expor a palavra de Deus, já vamos ver o exemplo prático de como deve ser exposta a palavra de Deus. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Louvou o Senhor. Aqui o Senhor é Jeová. Louvou Jeová, o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos.
e inclinaram-se. Vejam, estavam de pé, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Mais uma atitude de grande reverência, de grande temor a Deus. Louvor, reparem, louvor não pode ser dissociado da reverência, do temor. Não temos aqui um louvor leviano, superficial, um levantar das mãos leviano, superficial. Não estamos aqui, portanto, com uma atitude superficial e leviana, estamos aqui com uma atitude de temor e de reverência. Portanto, o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Prostração, humilhação. Reparem, uma atitude também não só de reverência, mas de humilhação. Nós não somos dignos de ouvir a palavra de Deus. É um privilégio e uma graça de Deus que revelam a sua misericórdia para connosco. Nós somos indignos de ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Somos indignos porque somos pecadores. Mas Deus nos fala da sua misericórdia, da sua graça. Deus nos revela os seus desígnios para nós, a sua vontade para nós, mas nós somos indignos de ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. É uma graça de Deus e um fruto da sua misericórdia, do seu grande amor com que nos ama. Por isso o povo se inclinou, se prostrou e adorou o Senhor com o rosto em terra. Depois, Josuá, Bani, Seradias, Jani, Acub, Sabtai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabá, Anã, Pelaías e os levitas, todos os sacerdotes, não só Esdras, todos os sacerdotes se revezavam na leitura e no ensino. Portanto, os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu posto, manteve-se de pé. O povo não arredou o pé, estava escutando desde a alva até ao meio-dia. O povo não arredou o pé, estava atento. Homens, mulheres, todos aqueles adolescentes, jovens, todos aqueles que podiam ter entendimento para escutar a palavra de Deus, todos eles estavam ali de pé, no seu posto, ouvindo com temor, com reverência a palavra de Deus. E vamos ver o efeito quando se ouve a palavra de Deus com temor, com reverência, com humilhação, para conhecer que somos pecadores e que é uma graça de Deus Ele se revelar a nós e falar connosco. Quando se ouve a palavra de Deus assim, ela tem impacto. Tem sempre impacto na nossa vida. Transforma a nossa vida. Já vamos ver isso. Mas reparem, e ensinavam o povo e o povo estava no seu posto. E agora vejam como é que deve ser exposta a palavra de Deus. Agora é para os pregadores, para todos aqueles que querem pregar o Evangelho, querem pregar a palavra de Deus. Como é que deve ser exposta a palavra de Deus? Claro que há vários critérios para expor a palavra de Deus. Mas temos aqui, talvez, o critério mais sério, mais honesto para com a palavra de Deus. E leram o livro, portanto, a lei, leram o livro, leram na lei de Deus. E agora vejam, e declarando, ou seja, lendo o que lá estava, declarar aquilo que lá estava, lendo o que estava na lei e explicando o sentido do que estavam a ler. Portanto, eles liam a lei e, ao mesmo tempo que liam a lei, explicavam o sentido daquilo que estavam a ler, fazendo que todo o povo, ao ouvir a leitura, entendesse essa leitura. É que, por vezes, a palavra de Deus só pode ser compreendida verdadeiramente pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus nos ensina. Mas a função do pregador, como instrumento do Espírito Santo, é ler a palavra de Deus e explicar ao povo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ler e explicar ao povo aquilo que Deus, pelo seu Espírito, inspirou aos homens a escrever. Todos nós sabemos que as Sagradas Escrituras foram escritas por homens, mas por homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. É palavra escrita por homens, mas é palavra de Deus. E, portanto, o pregador, inspirado pelo mesmo Espírito
que inspirou os autores sagrados, inspirado pelo mesmo Espírito, deve ler a palavra de Deus e, ao mesmo tempo que lê a palavra de Deus, deve, portanto, explicar o sentido daquilo que está a ler, explicar o sentido das palavras de Deus, fazendo que, ao ler, se entenda a palavra de Deus. Isto é uma função fundamental do pregador. Claro que muitas vezes nós sabemos que quando se lê a palavra de Deus há coisas que não compreendemos e haverá sempre coisas que certamente não compreenderemos. Mas o facto é que Deus nos vai ensinando, nos vai instruindo. E para isso Deus deu dons aos homens. Deu dons aos homens. E um dos dons mais importantes que Deus deu aos homens é o dom do ensino da sua palavra. Para que aqueles que têm menos capacidade espiritual ou intelectual e que não compreendem a palavra, possam compreender essa palavra quando outros explicam o sentido daquilo que está escrito. Este é um privilégio maravilhoso que Deus dá aos pregadores do Evangelho, àqueles que ensinam a palavra de Deus. Mas vejam, para isso é necessário fidelidade ao ensino. E para que haja fidelidade ao ensino, para que não se exponham as nossas ideias, para que não sejam as nossas ideias a ser expostas, os nossos pensamentos humanos a ser expostos, mas para que seja a palavra de Deus a ser ensinada ao povo. Para que o povo não fique a conhecer os meus pensamentos ou os meus sentimentos, mas a conhecer aquilo que Deus ensina verdadeiramente na sua palavra, os pensamentos de Deus, os ensinos de Deus. É necessário que se leia a Escritura e isso depois se explique ao povo aquilo que está a ser lido, para que o povo possa entender o que está a ouvir. Então, reparem, leram o livro, a lei de Deus, e declarando, portanto, lendo o que lá estava e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Temos aqui a regra áurea para a proclamação do Evangelho, para a proclamação da palavra de Deus. Esta regra áurea é válida tanto para o Velho Testamento como para o Novo Testamento. Tanto para o ensino da lei, como para o ensino dos profetas, como para os ensinos apostólicos, para os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ser fiéis a esses ensinos. Ler aquilo que Jesus disse nos Evangelhos e explicar ao povo aquilo que o Senhor nos diz nos Evangelhos. Ler aquilo que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo e ensinados por Cristo, escreveram nas suas epístolas, escreveram em todo o Novo Testamento. E lendo aquilo que está escrito, que é a palavra de Deus, explicar o sentido do que está escrito, com fidelidade o que está escrito, não distorcendo. Cuidado, o perigo é de ensinar ou explicar distorcendo o que lá está. Não, sem de modo algum distorcer o que lá está, mas explicar sinceramente, honestamente e profundamente o sentido do que lá está escrito, para que verdadeiramente a palavra de Deus possa ser entendida por aqueles que têm menos capacidade intelectual ou espiritual para a entender. Por isso, todo o povo, homens e mulheres, todos aqueles que tinham capacidade para escutar a palavra de Deus, estava atento ao ensino da palavra de Deus. Como a palavra de Deus era lida e aqueles que liam a palavra de Deus e que ensinavam o povo explicavam o sentido do que estavam lendo e assim o povo podia entender o que estava a ser lido. E Neemias, que era o Tirsata, ou governador, era o nome dado ao governador, era o Tirsata. Neemias, que era o Tirsata, ou governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: vejam o impacto quando se ouve a palavra de Deus com temor e com reverência, o grande impacto. Disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor, mais uma vez Jeová. Este dia é consagrado ao Senhor Jeová, vosso Deus. Porque não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Vejam o impacto que teve a palavra de Deus no coração e na mente destes homens e mulheres. Todo o povo chorava. O povo reconhecia perante a lei de Deus, reconhecia os seus pecados, reconhecia a sua miséria, reconhecia verdadeiramente quão longe estavam da vontade de Deus.
quão longe as suas vidas estavam de serem vidas em conformidade com a palavra de Deus. E o povo chorava. Há um arrependimento, há uma contrição. O impacto. Porquê? Porque o povo queria mesmo ouvir a palavra de Deus, porque o povo ouvia a palavra de Deus com reverência. E aqueles que proclamavam a palavra de Deus, que ensinavam a palavra de Deus, eram fiéis à palavra de Deus. Explicavam o sentido que estava a ser lido. Explicavam corretamente esse sentido. A palavra de Deus era mesmo a palavra de Deus, proclamada no poder do Espírito Santo. E o povo, e o Espírito Santo operava na mente e no coração do povo. E o povo chorava. O povo tinha consciência dos seus pecados. Mas, quando o povo tem consciência dos seus pecados, quando o povo chora, então deve haver alegria. Porque aquele que se arrepende dos seus pecados tem a garantia. Aquele que se arrepende sinceramente dos seus pecados e implora a graça e a misericórdia de Deus tem a garantia do perdão. Portanto, sempre que a palavra de Deus nos leva ao arrependimento, nos leva a esta profunda consciência do pecado, e nós nos voltamos para Deus, implorando a sua graça e a sua misericórdia, devemos nos alegrar e regozijar, porque o perdão está garantido por Deus. Deus nunca deixa de perdoar a pecador contrito e sinceramente arrependido. Por isso, este povo estava contrito e sinceramente arrependido. Por isso, este Neemias, aliás, Esdras, e os escribas e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo, este dia, todos eles disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Pelo que vos não lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais, portanto, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções, o último aspecto, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. É um dia de alegria, de regozijo, porque o perdão do Senhor é garantido. O povo quis ouvir a palavra de Deus, o povo ouviu a palavra de Deus com temor e reverência, o povo se arrependeu dos seus pecados, o povo chorou, agora deve-se alegrar e regozijar, mas deve partilhar aquilo que tem com aqueles que nada têm. Reparem, deve partilhar aquilo que tem com aqueles que nada têm. A partilha é fundamental na nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus implica a comunhão fraterna. Porque, por alguma razão, no início dos tempos apostólicos, o que é que nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos? Que aqueles que criam na palavra de Deus, que criam no Evangelho, que se arrependiam dos seus pecados e que eram batizados e se congregavam à igreja, tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum, mas não era uma imposição dos apóstolos. Era algo que vinha do fundo do seu coração. Pois os homens procuraram, como sempre acontece com Satanás, macaquear Deus e impor muitas vezes aos homens esta partilha. Não, a partilha nunca se pode impor. A partilha deve ser consequência do sentimento que está no coração. E só quando há este sentimento no coração é que a partilha tem valor. Mas este sentimento no coração é fruto da palavra de Deus, é fruto, portanto, da obra de Deus no coração e na mente do homem. Portanto, não vos entristeçais, porque este dia é consagrado ao Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Ouçamos a palavra de Deus com reverência, com temor e reconheçamos os nossos pecados. Tenhamos consciência de que Deus nos perdoa. Foi para isso que Cristo veio ao mundo. Foi para isso que Cristo morreu, ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. Então, irmãos, alegremos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força.